O Goku, atualmente, é Low Multiversal, e eu vou explicar melhor sobre seus feitos mais pra frente. A Toon Force é uma habilidade que permite manipular a realidade e distorcer as leis da física a fim de alcançar efeitos cômicos. Possibilidades da Toon Force é quebrar a quarta parede e fazer aparecerem coisas do nada. É um poder praticamente invencível dentro da própria obra, pois basicamente o roteiro sempre vai inventar algo para salvar o personagem, mesmo se ele morrer, pode voltar das cinzas. Independente de o quão absurdo seja, a realidade será distorcida. O Goku é extremamente forte, sendo superior ao Céu Perfeito, que pode destruir o Sistema Solar. É superior ao Bohan, que podia destruir o universo e tremer o universo enquanto trocava golpes com o Bills. É comparável à velocidade da explosão da esfera de Ki que o Goku, Super Saiyajin God e Bills usaram em seu confronto final, e ameaçou engolir o universo em meros momentos, e até mesmo o caminho até o reino do Kaioshin, e isso é implícito porque a explosão é vista como uma ameaça iminente ao universo, mesmo no mundo Kai. E os Kais e o Whis pensaram que esse era o fim do universo. E em Dragon Ball, os personagens comumente possuem a velocidade dos ataques na mesma velocidade dos ataques de Ki. Por isso, o Goku pode ser escalado a isso. Considerando uma estimativa de 30 segundos para essa explosão afetar todo o universo, significa que ela tem uma velocidade de 196 quadrilhões a velocidade da luz. Apesar de ser extremamente forte, um personagem com Toon Force poderia vencer o Goku, principalmente se considerarmos a batalha entre Goku e Arale, em que Arale podia vencer ele facilmente, dito pelo próprio Vegeta que não poderia vencer um personagem comédia. Um personagem com Toon Force poderia ignorar todas as leis da física, mesmo Goku sendo escalado a Low Multiversal e sendo quadrilhões de vezes a velocidade da luz. Isso significa que a vitória vai ao Luffy? Claro que não. Muitas pessoas começaram a realmente discutir se o Luffy poderia vencer o Goku após o lançamento do Gear 5 por conta dessa suposta Toon Force. E isso foi ainda mais intensificado quando o Luffy enfrentou o Rob Lucci e transformou seu cabelo em óculos, sendo dito por muita gente que isso comprova a Toon Force e agora o Luffy é um personagem invencível. Mas esse poder não é Toon Force, e sim o poder da imaginação, também conhecido como realidade subjetiva. Pode parecer que esse poder é tão forte quanto a Toon Force, pois teoricamente o Luffy pode fazer absolutamente qualquer coisa que imaginar, mas existem vários problemas que limitam a realidade subjetiva. Seu uso não é tão simples assim. No momento, o Luffy não pode usar direito esse poder, pois ele está limitado à borracha. Basicamente, o Luffy ainda acredita que o seu poder é da borracha, apesar de possuir uma zoa mítica com o nome de um deus. Ele não sabe disso e ainda acredita que possui a Gomu Gomu no Mi. Então nesse momento, o Luffy não pode fazer muita coisa além de transformar tudo em borracha e afetar as coisas de forma engraçada. Agora, vamos supor que ele dominasse esse poder, ainda não seria nem perto de invencível. É dito que o seu limite é a imaginação, e vamos imaginar o Luffy enfrentando o Kaido. O Luffy, no início, era muito mais fraco que o Kaido, apesar de continuar com esperanças até o fim por conta de sua determinação. É impossível ele imaginar que vence facilmente o Kaido, isso se referindo ao início da luta, pois ao final o Luffy pode ter superado ele. Isso porque o Luffy sabe muito bem da força do Kaido, e sabe que não poderia derrotá-lo facilmente. Na verdade, o poder da imaginação é bem relativo, pois caso o Luffy enfrentasse um oponente muito mais forte do que ele, caso ele imaginasse que não pode vencer, ele simplesmente se tornaria incapaz de vencer. Em One Piece, existem poucos personagens atualmente capazes de vencer o Luffy, mas se alguns deles, como Barba Negra, se mostrasse tão forte para causar medo no Luffy, isso se tornaria um problema, pois apesar da imaginação beneficiar o Luffy, em alguns momentos ela também pode prejudicar impedindo seu próprio desenvolvimento. Para um personagem possuir realidade subjetiva, ele precisa realmente de uma mente forte, pois caso ele seja influenciável, pode imaginar a própria morte, imaginar que nunca vai alcançar algo ou coisas do tipo. Agora vamos à real questão do vídeo. Goku vs Luffy é uma batalha discutível? A resposta é não. Isso nem é discutível. Eu já expliquei como a realidade subjetiva não ajudaria o Luffy nessa batalha, e não é só isso. Mesmo com habilidades evolutivas como potencial entre aspas infinito, não significa que pode realmente se tornar forte para tais feitos. De acordo com o Databook, quanto mais ri, mais forte ele fica, mas isso não é nada demais. É uma evolução bem lenta, demorando horas para se igualar a personagens um pouco mais fortes do que ele. E essa habilidade por si só não tem utilidade alguma, pois o Luffy sempre consegue superar os oponentes aprendendo técnicas novas. Isso é uma variação da realidade subjetiva. Podemos dizer que rir melhora o estado mental do Luffy e por isso o torna mais forte.
O Luffy possui Tear multicontinental através de feitos, como ser escalado ao Dom Xinjiao que partiu o continente de gelo ao meio, e através de cálculos que provam que vários feitos como Bajirang Gun possuem potência multicontinental. Em velocidade, ele pode chegar a centenas de vezes a velocidade da luz através de multiplicadores, sendo que o Luffy pré-time skip na base já possui a velocidade da luz por esquivar de fótons e ultrapassar a velocidade deles, sendo rápido o suficiente para aparecer atrás do Fox antes dos fótons atingirem ele. Como o Gear Second possui um multiplicador de 5 ou 10 vezes, e o Gear 4 possui um de 3 ou 4 vezes, é fácil chegarmos a valores altos, mas isso não é nada, não chega nem perto de 1% da velocidade do Goku, que chega a ter mais de quadrilhões de vezes a velocidade da luz, como eu expliquei no começo do vídeo. Reforçando o que eu já disse, isso nem é uma batalha discutível, pois não existe chance alguma para o Luffy, mas eu julguei esse vídeo como necessário pois algumas pessoas passaram a realmente achar plausível o Luffy derrotar o Goku por conta de sua suposta Tom Force. Dito isso, o Luffy ainda pode sim vencer personagens um pouco mais fortes do que ele por alguns motivos que irei citar a seguir. O Luffy possui uma velocidade extremamente alta para um personagem multicontinental, e como eu já expliquei os multiplicadores, ele chegaria a ao menos 300 vezes FTL, sendo muito superior ao Naruto, por exemplo, ou Meliodas e comparável ao Asta, que também possui uma velocidade absurda no mangá, na sua forma Devi Union. Apesar disso, sua velocidade não garante a vitória, mesmo Luffy sendo 300 vezes mais rápido do que o personagem, se ele não tiver forças para derrotar ele, não teria utilidade nenhuma. Por exemplo, vamos pegar o Luffy no pré-time skip e o Naruto Rikudou. Por mais que pareça absurdo, o Luffy no Gear Second já era 5 vezes mais rápido que o Naruto, mas isso ainda é inútil, pois mesmo se ele ficasse o dia inteiro tentando, ele não conseguiria causar dano algum no Naruto por conta da diferença de tiers. O Luffy no pré-time skip é provavelmente nível montanha, enquanto o Naruto Rikudou é planetário. A chance do Luffy causar um arranhão no Naruto é exatamente 0. Aí entra algo que pode burlar isso, que é a negação de durabilidade. O Naruto possui uma durabilidade planetária, mas isso não significa que ele aguenta danos internos, pois nunca foi dito que seus órgãos são mais fortes do que os órgãos de pessoas comuns. O maior uso de dano interno em Naruto é o Neji através do punho suave, mas isso é bem diferente pois atinge o sistema circulatório de chakra, enquanto os personagens de One Piece possuem várias formas de causar dano interno, e eu explicarei isso a seguir. Existem vários níveis de dano interno em One Piece, e podemos começar pelo Red Hawk. O Red Hawk utiliza o fenômeno da água, onde a divisão da água ocorre quando tanto calor e energia são liberados na própria água e a água se decompõe em seus átomos básicos de hidrogênio e oxigênio. 90% do sangue é feito de água, e isso significa que o Luffy está gerando calor o suficiente não apenas para partir por moléculas, mas também literalmente incendiando o sangue do oponente. Isso também explica porque ele pode usá-lo mesmo debaixo da água. Esse foi o primeiro método mostrado em One Piece, mas ainda não chega perto de ser o mais efetivo. A quantidade de métodos de dano interno é importante, pois cada forma de causar dano interno aumenta uma camada. Por exemplo, em Naruto, os personagens podem possuir uma camada baixa de resistência a dano interno por conta do punho suave do Neji, e poderiam resistir a ataques como o Red Hawk, mas em One Piece existem várias camadas. O Law pode causar dano interno através do contra-choque, causando ondas de choque diretamente no coração do alvo, mas mesmo utilizando essa habilidade, o Kaido afirmou que aquilo só estava incomodando ele. O Haki do Armamento Avançado também causa dano interno, sendo essa a versão mais poderosa de One Piece combinado com o Haki do Rei Avançado, pois literalmente transmite o Haki para dentro do corpo do adversário, explodindo de dentro para fora e causando dano no sistema e órgãos. De acordo com Luffy, o seu Haki do Armamento Avançado ainda estava muito superficial, mesmo sendo extremamente potente, e quando ele passou a combinar seus golpes com Haki do Armamento e Haki do Rei avançados, conseguiu aumentar ainda mais a potência do dano interno causado. O Law consegue chegar perto disso através do Karun, onde ele imbui sua sala na espada, atravessando qualquer um causando ondas de choque internamente afetando todos os órgãos, sistema e até os ossos, sendo tão poderoso a ponto de quebrar as costelas da Big Mom. O Luffy no Gear 5 também pode ignorar a durabilidade, transformando o oponente em borracha, esticando a parte exterior do corpo para atingir diretamente o seu interior. Personagens como Kaido, que resistiram a muitos desses ataques internos, possuem uma resistência a dano interno em várias camadas, enquanto personagens de outros animes dificilmente possuem isso. É óbvio que isso possui um limite,
mas o Luffy pode afetar personagens um pouco mais fortes do que ele com isso. No Gear 5, ele pode usar o ambiente para refletir ataques à distância e também pode mudar o seu corpo para reduzir o dano causado por ataques físicos. Basicamente, negou totalmente o dano do Kaido. Apesar do Luffy não ter absolutamente nenhuma chance contra o Goku, ele é um personagem 8 ou 80. Algumas pessoas acreditam que ele venceria qualquer personagem por possuir Toon Force, enquanto outros acreditam que ele não vence ninguém e é só nível ilha. Apesar de tudo, ele poderia vencer boa parte dos protagonistas de animes famosos, com certa facilidade, como Naruto, Meliodas, Deku, Gon, Natsu e Tanjiro, e vários outros, mas também perderia fácil para personagens como Ichigo e Goku. Caso tenha gostado do vídeo, se inscreva no canal e deixe o like para me apoiar.